Bem-vindos a mais um episódio do podcast Central do Varejo, edição Rio Grande do Sul, com várias histórias e cases, levando para você muito conhecimento e também provocações, juntamente com o meu co-host, Rodrigo. Olá, Elifas. Olá, Arcione. Olá, pessoal que está ouvindo a gente aqui e assistindo a gente aqui pelo podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Elevato. Solta a vinheta. Muito bem. E hoje recebemos aqui o sócio fundador da Elevato, Arcione Piva. Muito obrigado pela tua presença. Prazer, Elifas. Prazer, Rodrigo. É sempre muito bom estar aqui no Conecta Hub, aqui no espaço de podcast. Falar um pouquinho da história da Elevato que tenho muito prazer, muito orgulho, né, de contar um pouco da nossa história. Não, maravilha. Aqui à disposição para falar um pouquinho sobre nós estávamos falando antes do intervalo sobre quanto tempo tem a Elevato, né? Conta um pouquinho para nós dessa trajetória toda para chegar até onde estás. Bom, o Grupo Elevato nasce em 1º de maio de 1987, uma pequena loja de móveis, todos eles sob consignados dos fornecedores, porque era uma época que estava sobrando muito móveis no mercado. E a partir disso, a gente começou a trabalhar com móveis. Em setembro de 87, nasce o Grupo Elevato, daí sim, setembro de 88, perdão, nasce o Grupo Elevato com a compra da Bernardone Azulejos, um grande jogador, juiz de futebol, Bernardone, tinha uma loja de acabamentos. E a Elevato, aí nasce a Elevato Materiais de Construção e se forma o Grupo Elevato propriamente dito. Então, agora no mês de maio, a gente comemorou 38 anos da Elevato Móveis e em setembro agora de 2025 comemoramos 37 anos do Grupo Elevato, com o nascimento da Elevato Materiais de Construção. E como é que tem sido essa trajetória? Quantas lojas hoje a Elevato tem? Bom, a Elevato, a partir da formação do grupo, a gente fez uma expansão bem rápida. No primeiro, segundo ano já tinha algumas lojas, mas mais recentemente a gente teve um movimento bastante grande de expansão. Nos períodos a gente foi se adaptando. Importante dizer assim, a Elevato sempre foi focada em acabamento. Nós nascemos nichado, no primeiro momento com móveis, né? E depois a gente foi para acabamento e material de construção e ela é super nichada. Nós só vendemos acabamento, nós não vendemos ferragem, nós vendemos outras coisas que não são acabamento. Nós somos sempre focados. Isso nos ajudou a se manter no mercado e se diferenciar do mercado. Então, hoje, nós temos 26 lojas de acabamento de material de construção, 2 lojas de móveis e uma loja, um departamento, que é uma empresa de serviços, né, que a gente presta serviços para os consumidores daqueles produtos que a gente vende. Legal. E essa empresa de serviço fica onde, Arcione? É em Porto Alegre. A empresa de serviço ela atende Porto Alegre, Grande Porto Alegre e, eventualmente, o interior do Rio Grande do Sul. Legal. Ah, legal. E como é que foi para ti, vendo essa trajetória hoje, olhando para trás e vendo as várias mudanças que o varejo sempre proporciona, né? Quais foram os maiores desafios que tu vê, assim, numa timeline da Elevato? Bom, os grandes desafios sempre são os econômicos, né? Dificilmente. Hoje a gente vive um momento muito difícil de mão de obra. A gente já teve lá em 2014 também alguns problemas de mão de obra, quando o mercado estava, assim, bem com alta expansão, e hoje a gente, já nos últimos 2, 3 anos, a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra. Pós-pandemia, essa grande dificuldade, mas se pegar como história da Elevato, história do nosso varejo, os problemas econômicos, né, a insegurança econômica e até a insegurança jurídica também, que dá para acrescentar a insegurança jurídica, é o que mais nos preocupa no dia a dia como empresário, como gestor de uma rede de lojas. Hoje a Elevato, ela compra o produto, ela produz, como é que é o modelo de negócio? Bom, nós somos revendedores, né? Nós temos parceria com os principais fornecedores do Brasil de acabamento de material de construção. Também somos importadores, nós importamos direto. Legal. A Elevato importa a Elevato Materiais nasceu em 30 de setembro de 87, já em 89 nós já fizemos a primeira, 88, perdão, ela nasceu, 30 de setembro de 88, é tanto número que a gente vai se fazendo, né? É que 37, 87, 88, então em 89, menos de um ano depois do nascimento da Elevato Acabamentos,
a gente já começou a importar produtos. Desde lá a gente continua importando, já importou da Itália, da Alemanha, Estados Unidos, do Uruguai, da Argentina, e mais recentemente a gente tem importado, nos últimos 20 anos aí, mais da Ásia, né? Especialmente da China. Que legal. É o grande fornecedor nosso. Nós temos hoje um hall de marcas que a gente vende com exclusividade. Basicamente são as que nós importamos com marcas próprias nossas, né? Nós não produzimos, mas importamos com marcas próprias. Esse tem nos dado diferenciado no mercado. A gente tem trabalhado muito nesse sentido de, além de trabalhar com as principais marcas brasileiras, nas marcas que a gente importa, a gente coloca uma marca nossa e ela é exclusiva. Isso ajuda também no markup e na Com rentabilidade, certeza. né? A gente vende hoje os produtos de marca própria com um markup maior do que dos nossos produtos nacionais. De prateleira. Prateleira. É legal, a gente estava conversando um pouco disso, eu acho que é por isso que a empresa está há tanto tempo no mercado, né? Ela consegue equilibrar, né, um volume, obviamente, com os parceiros revendedores e consegue também ter rentabilidade. Aí a gente estava falando aqui, lá atrás, assim, a gente tinha o desafio da inflação, depois o desafio da renda. Hoje o maior desafio é a questão da insegurança, é isso mesmo? Hoje o maior desafio, na verdade, é a mão de obra. É a mão de obra, sim. A insegurança, ela faz parte, daí não é só para nós, né? A mão de obra também não é só para nós, né? Mas assim, hoje o maior problema, nós temos hoje lá em torno de 40, 50 vagas, a Elevato tem 40, 50 vagas abertas e não consegue preencher. A gente precisaria ter mais gente trabalhando e não tem. Tinha projeto para abrir algumas lojas esse ano, a gente não está conseguindo abrir loja porque não consegue mão de obra para tocar os negócios. A gente até deu uma segurada para tentar ver se isso melhora, né? A gente faz alguns programas de qualificação interna para ver se a gente desenvolve líderes para voltar a abrir novas lojas. E até puxando para essa parte que tu falaste que vocês são, né, bem nichados, bem especialistas, como é que tu vê isso nessa virada de chave? Porque às vezes nichar até também dá medo para o empreendedor, né? E na verdade para vocês fez vocês se diferenciar ainda mais e conseguir um mercado muito mais sólido para vocês. É consistente. Com certeza, o nicho, ser nichado nos dá primeiro maior conhecimento do segmento, maior conhecimento do produto, também do que a gente pode entregar para os consumidores. Isso nos fortalece. Uhum. E quando a gente se nicha, a gente fica mais especializado. E quanto mais especializado, ainda mais hoje, com o advento de internet, de e-commerce, enfim, uma série de coisas, de ferramentas que o consumidor tem, se o nosso profissional não estiver bem informado, a gente teria mais dificuldade ainda de operacionalizar nossas operações. Então, estar nichado, essa foi uma decisão lá em 1987, quando eu abri a loja de imóveis, já era nichado em algum nicho bem específico de imóveis. E quando a gente abriu a Elevato Materiais e Acabamentos, realmente a gente pensou, a gente olhou mercados, o que tem no mercado? Tinha alguns, crescendo muitos home centers, né? Muitas ferragens, né, que vendiam de tudo um pouco. A gente foi para o mercado que na época não tinha tanta gente assim e continua não tendo tanta gente no mercado especializado. Hoje nós somos a principal rede de acabamentos do sul do Brasil, como rede, né? Exato. Especializado. E é legal que tu comenta porque se tu olhares lá para trás, né, não se falava muito na questão de acabamento, já vinha como um grande contexto. Sim. E agora tem cada vez mais se falado sobre isso, sobre a questão, né, das pessoas falarem da arquiteta especialista só na parte de decoração e tudo mais. Então, na verdade, tu já anteveu o processo, né? Naquela vez lá. E apostou também, né, Arcio? Apostamos. E acho que como a gente sempre foi validando ele durante o tempo, né? E ele sempre foi nos dando resultado positivo, não tinha por que a gente abrir mão, né? Até em alguns momentos a gente tentou fazer alguma... Assim, o mercado estava tão ruim, estava difícil para todo mundo, vou tentar dar uma expandida. E logo a gente voltou para trás e se fechou na especialidade, nossa especialização, que é o que a gente entende. E aí a gente fortalece isso através de parcerias com arquitetos, com decoradores, com engenheiros. Esse é o nosso papel com construtoras, esse é o nosso papel. Aí a gente reduz o público que você tem que se focar. Legal. Isso ajuda e fortalece cada vez mais. Quanto que representa hoje a parte digital, né, dentro da tua estrutura? Na verdade, o nosso projeto original era para que 2025 entrasse o nosso digital. Sim. Em função da pandemia, a gente foi um pouco antes, todo mundo, né? Então, 2021, a gente já estava com o nosso e-commerce funcionando. Legal.
Hoje ele é, vamos dizer assim, eu tenho 26 lojas de acabamento. Certo. O e-commerce é a segunda principal loja. Uau. Olha só. É um que ótimo legal. negócio. É um ótimo negócio. Mas E ele vem crescendo todos os meses, ou quase todos os meses vem crescendo, né? Embora a gente, no e-commerce tenha alguma, vamos dizer assim, alguma restrição Logística, né? logística, Principalmente, né? exatamente. O nosso grande problema é a logística, porque a gente vende produtos. Essa mesa aqui tem É isso que eu ia entrar. 2 metros É. aqui. Eu tenho porcelanato, a gente tem porcelanatos lá de 2 por 1, de 1,5 por 3. Não é qualquer caminhão. Não né? vai, Que não, transporte. ninguém leva. É. Não, ninguém leva. São entregas que tem que ser feitas por nós mesmo, por nossos caminhões. E aí eu não tenho como colocar um caminhão para sair de Porto Alegre e ou Amazonas, que a gente vende no mercado do Amazonas, ou para São Paulo mesmo. A gente até, eventualmente, faz alguns negócios de cerâmica para fora do estado, mas elas são de menor quantidade. Menor porque quantidade. são os produtos mais que podem ser transportados mais fácil, né? Mas ele vem crescendo, a gente vem expandindo isso aí de forma bem consistente e permanente, né? A partir da entrada do e-commerce. A gente tem parceria também com marketplace. Claro, enfim, claro. Mas nosso e-commerce ele vem... E até eu ia já aproveitar esse gancho que o Rodrigo trouxe aqui, porque, tipo, quando tu fala em acabamento, fala em peça, pô, mas uma empresa de acabamento vendendo no e-commerce, né? Isso mostra que o e-commerce ele tem uma oportunidade para todo tipo de varejo. Basta realmente você se segmentar e também olhar para isso como um negócio. Como tu falaste, achei muito boa essa frase. É a segunda loja que mais veio. Hoje é a segunda loja. Como é que vocês lidam com essa parte dentro do grupo? Ela tem um departamento especial para isso, tem uma estrutura? Como é que foi essa construção dessa parte? Sim, a gente começou testando lá em 2020 mesmo, a gente começou testando com os marketplaces, fazendo tudo manual, né? Entrando no site lá do marketplace, incluindo no produto, fotografia, descrição, tudo manualmente. Hoje já é tudo automático, mas isso foi uma construção, né? E aí a gente foi estruturando o departamento de e-commerce, né? Hoje ele tem uma estrutura, Legal. um gestor que cuida, toca, que faz toda a gestão e vários funcionários que estão ali vinculados ao departamento de e-commerce para dar uma atenção específica. A gente faz muito o trabalho de não só o cliente entra no site, quase todos, hoje tem algumas dificuldades falando da LGPD, mas a maioria dos clientes a gente faz contato de forma Tradicional assim, para ver se ele não precisa mais de alguma coisa, se realmente é aquele produto fazer a opção de venda depois que, ou de repente... para evitar problemas de devolução de mercadoria. Ah, né? logística. Porque, Perfeito. como vamos dizer assim, tem algumas coisas que o consumidor compra. Lá, cerâmica ela tem problema de tonalidade, né? De partida. Cada produção, né, que a fábrica produz, ele tem uma tonalidade, uma bitola. São milímetros até, a tonalidade é muito pequena, mas nesse caso a gente faz ligação liga para todos os clientes que a gente consegue contato para identificar se realmente é aquilo que precisa. Às vezes a gente não faz a venda. E chega a mandar teste, alguma coisa assim, para eles testarem ou não? Quando precisa, sim. Legal. Mas algumas vezes não vende, outras vezes a gente vende bem mais do que ele estava procurando. Porque às vezes ele precisa, né, precisa só a cerâmica. A gente vende a argamassa, vende o rejunte, vende o espaçador, vende outras peças que possam. Às vezes ele precisa de um aquecedor de água, ele precisa de várias outras coisas. Quando a gente faz o contato via WhatsApp, enfim, o chatbot, a gente acaba fortalecendo essa relação e melhorando a entrega que a gente faz para o consumidor. Ou seja, ele é um canal de venda, por isso que é a segunda loja, né? Então, ele é um canal de venda, não é simplesmente o e-commerce, né? Não é simplesmente o e-commerce. Não é só o sitezinho lá. Tem lá, tá bonitinho. tudo lá. Durante a noite está trabalhando, rodando, fazendo pedido, mas de manhã cedo, na hora que a equipe chega para... Hoje não tem necessidade ainda de ter pessoas trabalhando 24 horas por dia para fazer esse trabalho, até porque dificilmente alguém atenderia um telefone lá à meia-noite, 2 horas da manhã, mas no site ele vai estar podendo fazer lá no caso dele, comprando, né? Então a gente faz esse contato para qualificar a venda. Legal. Através do... Que bom, cara. E nessa jornada toda, né, de vários anos aí no mercado, né, construindo, consolidando o grupo, obviamente vocês fizeram muita propaganda também, né?
E tem muitos casos interessantes da Elevato que tu contava em off pra gente, do quanto algumas propagandas de vocês fizeram tanto sucesso que até pediram para tirar do ar de tanta confusão que deu. Conta para nós essas causas, que essa é a boa do Varejo, né? É por isso que o pessoal vê o podcast. Nós, na verdade, sim, Porto Alegre tinha uma situação muito inusitada. Era proibido material de construção fazer anúncio, lá quando a gente criou a Elevato em 1988, pela Associação dos Comerciantes de Material de Construção, era, assim, não era proibido, mas era sugerido não fazer anúncios promocionais. E nós começamos lá em 88 fazendo anúncios em aquelas, nos classificados do Correio do Povo, da Zero Hora, em aqueles jornais que tinham lá impresso na época, de 1 linha, 2 linhas, depois a gente começou a colocar em negrito. Ou seja, vendo o carro embaixo, compre piso e azulejo. Exatamente, isso aí, exatamente. Foi assim que a gente começou as primeiras propagandas. E teve uma propaganda que a gente fez quando o PC Farias tinha sido preso. Preso não, estava sendo acusado, né, de... enfim, toda aquela história do PC Farias. E a gente fez, se encontrarem o PC Farias até tal dia, a Elevato paga a última parcela do seu carnê, porque era carnê. Na verdade, nem carnê, era cheque, né? Cheque protado. A Elevato paga a última parcela. A gente fez lá numa quantidade de parcelas, que eu não me lembro quantas vezes, mas era 6, 7 vezes, e a última parcela a gente pagaria se ele fosse encontrado e fosse preso. Tinha uma condição lá. Não aconteceu no prazo, mas a gente teve uma repercussão nacional em função dessa mídia. Olha que legal. Veja, o Boris Casoy, na época, falou na TV Bandeirantes, enfim, os jornais aqui do Rio Grande do Sul, muitas rádios do Brasil inteiro, Rádio Brasil, um monte de rádios. Eu estava em férias e o Iri estava, era só eu e o Iri na época. O Iri não dava conta, ele me chamou de volta para ajudar, dar entrevistas, porque realmente foi uma condição assim, muito inusitada, né? E o que você comentou de tirar do ar foi em função da gente estar em 2006, quando o Internacional foi jogar o Campeonato Mundial no Japão. A gente apoiou uma emissora de rádio de Porto Alegre e como apoiador, né, da decisão do Mundial. Essa campanha. Da campanha. E a gente começou a receber muitas ligações de clientes que não comprariam mais de nós, porque eles eram do Grêmio, eram torcedores do Grêmio. E aí foi onde a gente teve que tomar a decisão de tirar a campanha do ar, mesmo antes dela terminar, para evitar constrangimentos com o cliente, ou perder clientes. Né? Isso é uma coisa... O Rio Grande do Sul tem essa polaridade muito forte, né? Forte. Eu sou gremista, sou colorado e... Ou então tu patrocina para os dois, ou se um só é complicado. A partir daquela, nunca mais patrocinamos nenhum dos dois. Não é patrocinar eles, na verdade, estava fazendo anúncio na rádio, né? Não era numa rádio. No acontecimento. No acontecimento. Mas é legal esse gancho, porque mostra o quanto o varejo sempre teve muita criatividade, né? Para fazer essas campanhas, e a Elevato teve sempre isso, essa ideia de fazer diferente. E eles viralizaram antes de existir rede social. Se fosse hoje, eu não sei se isso valeria para hoje. Né? Hoje, politicamente correto é complicado. Não der certo, né? Mas realmente foi Hoje seria mais ou menos, se o Bolsonaro for preso, você paga a parcela, né? Então, aí teria que pagar. Mas é legal. Mas a gente fez uma segunda campanha também com a Copa do Mundo. Se o Brasil fosse campeão, a gente quitaria a última parcela. Tinha umas condições, né? Legal. Não poderia ter desconto, era o preço de tabela, enfim. E até nesse caso, o Brasil foi campeão. E a gente, em 2002? Daqueles clientes que optaram com aquela condição, a gente realmente cancelou o último pagamento. Então, teve o que não aconteceu e teve o que aconteceu. E foi em 2002 ou 94? 94. 94. Legal. E eu te pergunto, e dessa tendência que tu tinha da criatividade no varejo desde lá, vocês continuam fazendo isso hoje na Elevato? Como é que tem sido esse trabalho? Né, talvez até pelo digital, como é que vocês têm lidado com isso? A gente tenta ser criativo, né? A gente se acha criativo, mas cada vez fica mais difícil, né, de encontrar uma situação que viralize, né? Até por uma série de razões, né? Claro. Nesse estilo que a gente fez naquela época, hoje não caberia mais. Né? Exato. A gente sempre investiu muito em mídia, né? Nosso maior investimento, embora não seja na TV, em rádio,
A gente trabalha muito hoje, o nosso maior investimento é no relacionamento com os profissionais da área. Esse é o nossa maior verba que nós temos hoje de Que é mídia. aquele que vai indicar você, Isso, exatamente. O especificador, né? Legal. Engenheiro, arquiteto, decorador, construtor, enfim, o que nos indica, e esse tem o nosso maior carinho e o nosso maior investimento das nossas mídias. Mas eu acho Com que também eventos, enfim, com todas as coisas. eu tô pensando aqui no comportamento de compra, né, Arcione? Eu fico pensando assim, no passado, assim, meu pai nunca usou arquiteto. Minha mulher nunca deixa de usar o arquiteto. Então, eu acho que é um pouco essa a diferença, né? Eu acho que popularizou também um pouco mais isso. Acho que isso é bacana. E esse trabalho que vocês estão construindo dá um sentimento de comunidade. E aí a pessoa começa a entender e criar uma credibilidade que antes ela não tinha, né? Com certeza. Nós, assim, todas as nossas lojas, elas, no mínimo uma vez por mês, tem um evento com um arquiteto. Legal. Então, são 28 lojas físicas, né, mais a loja de serviço. No mínimo quase 2 por dia útil, né? Tem dias que a gente tem, no mesmo dia, tem 3, 4 eventos acontecendo em cidades diferentes nesse relacionamento. A gente faz mais de 300 eventos por ano com profissionais, né? Em parceria com fornecedores, com o nosso recurso mesmo. Apresentando produto novo. Apresentando produto novo, algum lançamento, enfim, todas as mídias possíveis. Agora, em setembro, por exemplo, a gente tem um grande evento que a gente reúne em torno de 400 a 500 profissionais. Caramba. Num teatro, e a gente traz um palestrante internacional para falar de tendências. Isso realmente faz que chama Casa Mestra, em parceria com um fornecedor nosso, que é um evento que a gente já vai para o 4º ou 5º ano aí que a gente faz, e assim, a grande maioria dos profissionais estão lá presentes nesse... E tu tem notado que hoje o consumidor ele tem tido mais, vamos lá, entre aspas, gosto, tem tido mais olhado, cuidado nos detalhes, que acabamento é detalhe. Como é que tu tem visto essa percepção, né? Que nem o Rodrigo falou, a esposa dele só usa arquiteto. Sim. Como é que tu tem visto esse caminho e também os próximos anos na tua visão? Cada consumidor tem um comportamento diferente, né? Nós, como Grupo Elevato, a gente incentiva muito a contratar. Agora, nesse mês de agosto, é o mês que a gente faz a campanha de incentivo ao consumidor contratar um profissional de decoração. Nós incentivamos. Como se fosse o mês das noivas, mas o mês da decoração. Mês do arquiteto. Do profissional, do design, do arquiteto, enfim, do profissional que indica, né? A gente faz essa campanha e a gente mostra isso aos 4 ventos. Legal. Né? Na nossa principal loja aqui em Porto Alegre, na Niro Peçanha, ficou por muito tempo lá na rua, lá de fora, um painel, contrate um profissional de arquitetura para acompanhar essa obra. E a gente faz isso hoje, a gente está fazendo isso muito nas mídias sociais, né? E internamente também, nossas equipes, todas elas, os vendedores, eles mandam mensagem para o arquiteto, sugerindo, né? Porque a gente vende produto de alta qualidade. Se o produto não ficar bem exposto na casa do cliente, no sentido de bem colocado, bem instalado, bem desenhado, bem colocado, bem feito, ele perde o valor. Ou seja, o planejamento anterior é tão importante quanto o produto. Então, a gente dá muita importância para isso. E isso a gente está sempre fortalecendo essa relação para que a gente possa dizer assim, se eu fico satisfeito, eu vou dizer, olha, fui lá no Elevato, comprei, meu produto ficou bonito. Legal. Agora, se ele ficou feio... daí é complicado. Não dá. Então, o fortalecimento dessa relação com o profissional é muito importante para nós, até para validar o nosso produto, que é de alta qualidade. Nós sempre estamos acompanhando todos os lançamentos do mercado, e é importante o profissional estar junto com a gente. Claro. E tu que participa de muitos eventos internacionais, inclusive, óbvio que a gente tem muito, né, vindo falar sobre a inteligência artificial. Como é que a Elevato tem lidado com isso? Como é que está se preparando para isso? Bom, desde 2020, a gente tem uma equipe bem... A gente começou com 2 ou 3 pessoas, hoje já tem mais de 20 pessoas trabalhando para a digitação. A gente já é digital 100%, a empresa é digital. A gente tem um portal que é criado, todo um portal, o nosso ERP, ele é uma ferramenta de apoio ao nosso portal interno. Legal. A gente tem lá criado. O nosso treinamento de novos funcionários, todo ele é feito, a gente tem uma universidade corporativa, as pessoas ali fazem toda a sua qualificação, a introdução dentro da empresa, tudo através do nosso portal e através da nossa universidade corporativa.
o próprio e-commerce, que se fez todo ele desenvolvido em casa. Então, realmente está, assim, hoje, do que a gente conhece, certamente nós, se não formos o primeiro, estamos entre os 5 principais empresas digitais do Brasil de material de construção. Ah, legal, olha só. É muito difícil ter alguém melhor do que nós. Tá? A gente olha para o mercado, as home center, tem empresas maravilhosas, né, que tem um e-commerce maravilhoso, mas internamente, nós, não é só o e-commerce, a gente tem nossa digitalização interna muito adiantada, com muita coisa muito preparada para esse momento da economia, para esse momento especialmente essas tecnologias, né? da tecnologia, né? Mas trabalhar esse nicho também eu acho que é importante, né? Ou seja, você está num nicho, você sabe bem e você está fazendo bem isso. Ou seja, senso de comunidade, produto, margem. Eu acho que, né, para quem está ouvindo a gente aqui, que eu acho que isso é mais importante, para ficar bastante tempo no mercado, tem que fazer bastante coisa bem feita. Lógico, deve ter erros no meio do caminho, com certeza, mas corrigindo ali, né? Aliás, isso é uma das coisas que a gente permite, né? Vai ter erros, né? Boa. Até, especialmente nessa área de digitalização, de inovação, de inteligência artificial, né? A gente usa muitas ferramentas, né? Eu não sei dizer o nome aqui, não é a minha área, tá? Hoje são mais de 70 mil disponíveis. Mas o ChatGPT, enfim, uma série de outras ferramentas não para o fim, mas para o meio, né? Para facilitar o trabalho, desde uma preparação de um fluxo de caixa até ajudar o vendedor a montar um pedido lá na ponta, tudo está em cima disso, né? Então, a própria inteligência vai sugerindo produtos para o vendedor, para ele acrescentar. E quando a gente faz o trabalho lá, que eu comentei antes aqui do e-commerce, quando a gente liga, também o sistema já, quando inclui um produto no pedido, ele já sugere, quem sabe tu oferece isso, oferece aquele outro, porque já está todo ele... Porque tudo que... Se eu comprar essa caneca, eu posso querer tomar cerveja. Então, se eu estou comprando ela, eu posso comprar cerveja, eu posso comprar água, eu posso comprar, enfim, um café. Então, quem compra isso aqui, usa aí, consome essas coisas, né? Da mesma forma, quem consome um porcelanato, consome outras coisas obrigatoriamente, senão não tem como instalar. Então, através da inteligência artificial, a gente ajuda o vendedor a facilitar o dia a dia dele e também diminui o atrito com o consumidor, né? Que é o mais importante, né? Ele está sempre olhando para diminuir o atrito com o consumidor. Embora o varejo ele é ainda muito dependente de mão de obra braçal, né? Ele é o que mais usa, né? A mão de obra braçal. Esse o ChatGPT não vai conseguir resolver. Então, a gente continua precisando das pessoas, então tem que facilitar o máximo possível para as pessoas para o consumidor ter uma experiência maravilhosa dentro das nossas empresas. Legal, maravilha. E como é que essa expansão do Grupo Elevato, que agora já tem lojas até fora do Rio Grande do Sul? Como é que tu vê isso, esse processo também de saída do estado, de ir para fora, levando o grupo? Como é que tem sido esse trabalho de vocês? A gente começou 3 anos atrás em Garopaba, Santa Catarina. Depois, um pouco mais perto, a gente já abriu uma segunda loja. E lá é para conhecer, vamos dizer assim, porque hoje a nossa tributação ela é bastante complicada, né? Rio Grande do Sul, especificamente. Para sair daqui, enfim, nossa central de distribuição ainda está no Rio Grande do Sul. Então agora a gente está buscando já outras opções no estado de Santa Catarina para expandir, até colocar uma central de distribuição. Então, eu não sei precisar aqui para quando, mas está no nosso radar aí outras unidades de Santa Catarina. Provavelmente antes dessa crise acabar, nós já vamos estar com outras lojas, independente de... Porque o mercado é de quem sai na frente, né? Sim. Quem conseguir na frente vai assim, como é o boi que chega primeiro na fonte no rio bebe água limpa, né? Exato. Então, a ideia é exatamente essa. Com esse pensamento, a gente deve fazer aí nos próximos meses aí algumas aberturas de lojas em Santa Catarina, que é o nosso mercado. Mas não deixamos de olhar ainda regiões do Rio Grande do Sul que a gente não atende, né? Por exemplo, aqui na região nordeste do estado tem ainda possibilidades muito boas, né? No norte do estado tem possibilidades muito boas ainda. A gente tem loja em Passo Fundo, a gente tem Erechim e outras cidades vizinhas, né? Então, a gente ainda tem muito espaço para crescer, claro, com o pé no chão, com responsabilidade. Mas, de novo, né? Hoje o nosso grande desafio é mão de obra. É mão de obra. E aí, deixando dessa parte de mão de obra, para quem está nos assistindo, que está empreendendo, está começando um negócio, ou está querendo ir para
né, essa estrada do varejo, como assim se diz. Qual dica tu dá, tu que já tem uma boa bagagem nisso aí e continua ainda vendo o varejo como uma coisa nova e realmente se reinventando toda hora? Que recado tu deixa? Bom, primeiro que, assim, qualquer segmento que for escolhido, ele tem que ser muito bem feito e tem que ser muito bem estudado, né? Como eu falei, nós somos especialistas em acabamento e a gente se especializou nisso, né? Então, eu acho que isso é o... tenho certeza absoluta que se especializar naquilo que você quer, deseja, é a primeira. Mas também tem que ter, assim, gosto por aquilo, né? Se não tiver gosto, se eu vou fazer porque tem uma oportunidade, o mercado está indo para esse lado aqui. Eu vou também. Não serve. O mercado tem que ir, tem que olhar, claro, para onde o mercado está indo, mas tem que fazer aquilo que você gosta, que você entende. Claro que tem algumas coisas que você pode buscar, ter muitas ferramentas para você entender o mercado, mas se você não gosta, se eu não gostasse de material de construção, certamente o nosso sonho não teria sido realizado do jeito que a gente realizou. E eu sempre digo isso, né? Tem que fazer aquilo que você gosta. Ter prazer de fazer as coisas é o que te dá maior resultado. E você consegue fazer ele com mais fluidez, com mais tranquilidade. Isso vai te deixar mais tranquilo. Tu vai conseguir acordar de manhã e dizer, isso eu gosto de fazer. E tu vai conseguir ser mais criativo até naquilo que você gosta. E passar por aqueles dias ruins. Exatamente, isso aí. Ajudará muito nesses dias ruins. Né? E uma coisa que eu sempre, embora eu esteja falando, a Elevato já não é uma empresa pequena, mas a gente começou muito pequenininho. Era meu irmão, no primeiro mês era só meu irmão e 2 funcionários, então, esse há 37 anos atrás, é nunca misturar o caixa da empresa com o bolso. Isso acontece muito. Fundamental. Isso é fundamental. Eu tenho muitos amigos meus que quebraram, não porque o negócio era ruim, mas porque misturaram o dinheiro da empresa com o dinheiro da família, enfim, dinheiro do bolso, né? Dinheiro do bolso, com a carteira pessoal. Eu acho que na minha opinião, essa é a parte mais importante na decisão de empreender. É não misturar. Defina aquilo que você quer como resultado, faça um esforço grande, te organiza com o teu orçamento. A gente sabe que hoje, nos últimos anos, especialmente nos últimos anos, muita gente vai empreender não por conhecimento, oportunidade. Não por oportunidade, vai por necessidade. E o empreender por necessidade prega essas peças no empreendedor. Isso se mistura. E isso é por isso que a gente olha aí, 75% das empresas que nascem morrem antes dos 5 anos até o 5º ano de vida. Pois é. Na minha avaliação, e do que eu tenho visto, e até o Sebrae tem esses estudos, a grande maioria deles acontecem exatamente por misturar o dinheiro do caixa da empresa com o dinheiro da pessoa física. Que legal. A pessoa não se programa. Não se programa. Então, uma resposta... É interessante. Mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda ouve isso. Mas é uma resposta filosófica, né? Porque tem que realmente ver. Não basta só ter motivação e tudo mais, se não tiver uma organização. Tem que ter organização. E hoje tem tantas ferramentas que permitem, tantas possibilidades. O Sim de Lojas, no caso aqui em Porto Alegre, o Sim de Lojas tem muitos cursos, muitas qualificações. O Sebrae, Rio Grande do Sul, Sebrae Brasil, qualquer lugar do estado, qualquer estado do Brasil, qualquer cidade do Brasil tem um Sebrae para ajudar, ou um Sim de Lojas, ou um CDL, enfim, para ajudar. Basta a pessoa ter um pouquinho de vontade e ir para cima. Ir para cima. E daqui a pouco até para poder valorizar o dinheiro que tem, porque às vezes a pessoa tem lá R$10 mil numa reserva que poderia ficar 6, 7 meses aí, ou 3, 4 meses sobrevivendo com aquele dinheiro até encontrar um outro emprego, outra coisa, mas vai empreender, investe todo o dinheiro e não tem organização, não se organizou, e aí perde aquele e ainda arruma uma dívida para muitos e muitos anos. Né? São essas 2 dicas que eu dou aí. Não, mas valiosas, já está ótimo, já, né? Muito bom. Marcione, muito obrigado pela tua presença aqui na Central do Varejo, uma honra te ter aqui com a gente. Obrigado, um prazer enorme, estamos sempre à disposição. Excelente, muito obrigado. Viu? Obrigado a todos. Esse é a Central do Varejo. Isso aí.